todas as pessoas que estão assistindo este vídeo. Meu nome é Maíra Vieira de Paulo. Sou doutoranda em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Tadeu Chiarelli. Este vídeo corresponde à apresentação do artigo intitulado Poema A to Z de Geraldo de Barros, um diálogo com os ready-made retificados de Marcel Duchamp, que submeti a essa edição do Encontro Nacional da ANPAP. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de participar deste evento tão importante no país. Também queria agradecer aos meus colegas que dividem essa mesa online de comunicações comigo. O artigo que apresento agora é fruto da minha pesquisa de mestrado, finalizada em 2018, na qual estudei os autorretratos produzidos por Geraldo de Barros em 3 momentos, entre 1940 e 1950, na década de 1960 e durante os anos 90. Eu me deparei com o poema A to Z quando estudei os autorretratos produzidos por Geraldo de Barros durante a sua atuação junto ao Grupo Rex, entre 66 e 67. O Grupo Rex também foi composto por Nelson Lerner, Wesley Duque Lee, Carlos Fajardo, José Rezende e Frederico Nasser. O grupo inaugurou suas atividades em junho de 66, com a abertura da Rex Gallery and Sons e com a publicação do jornal Rex Team. Durante a sua curta existência, o grupo se colocou em embate direto com certos valores predominantes no circuito artístico nacional, a partir de uma postura calcada na ironia e no espírito de contravenção. Os Rex também exploraram novas formas de apresentar suas obras e de interagir com o público, a partir de propostas como Taxi Paint, por exemplo. O poema A to Z foi publicado na 3ª edição do Rex Team em outubro de 1966, na seção Poética Azul. O objetivo desta apresentação é demonstrar como, neste poema, Geraldo de Barros utilizou a estratégia do ready-made retificado, explorada anteriormente por Marcel Duchamp em obras como Apolinério Esmaltado, criada entre 1916 e 1917, que eu mostrarei a seguir. Antes, porém, de dar sequência à minha explanação, vamos ler o poema. Atuane, Ano tu Baltic, Baltim tu Brail, Braim tu Castim, Castir tu Cole, Coleb tu Damasce, Damasco tu Eduque, Edua tu Extract, Extract tu Gambi, Gami tu Gam, Gam tu Hidrox, Hidros tu Gerem, Geres tu Lib, Lib tu Mari, Maribê tu Mush, Mush tu Ozon, P tu Plant, Plantes tu Raim, Raim tu Sar, Sars tu Sorque, Sorge tu Texas, Textile tu Vaz, Vaz tu Zi. O ritmo sonoro das frases foi uma das características que me chamaram a atenção na primeira vez que li esse poema. Contudo, não acreditava que tal sonoridade tivesse sido o mote que guiara o processo poético do artista. E mesmo sabendo que Geraldo de Barros utilizara o mecanismo do acaso em obras anteriores, como na série Fotoformas, eu não achava que a construção desse poema tivesse sido realizada a partir dessa estratégia. Além disso, apesar do poema não aparentar ter um sentido preciso, eu desconfiava que havia uma lógica mais objetiva por trás da construção dessa obra. O título A to Z, A to Z, serviu como uma pista. De A a Z representa o princípio de organização geral de enciclopédias e afins. A partir dessa percepção, considerei que talvez essas frases fossem aquelas divisões que encontramos nas capas de enciclopédias antigas que costumávamos ter em casa. Para testar essa hipótese, comecei a digitar cada um dos versos no Google. Após inúmeras tentativas, nas quais variava um pouco a escrita dos termos, encontrei algumas fotos da edição de 1959 da Enciclopédia Britânica à venda no eBay. Nessas fotos, consegui ver claramente os versos do poema A to Z nas capas de cada um dos volumes da enciclopédia, como vocês podem ver na foto. A partir dessa descoberta, organizei a tabela que aparece agora. Nela coloquei de um lado os versos do poema e do outro os termos presentes na enciclopédia. Como é possível perceber, Geraldo de Barros se apropriou desses títulos, realizando alterações pontuais em alguns deles. Ele trocou as terminações das palavras ano por ane, ano com U por ano com O,
Aportuguesou a palavra hidrox, substituindo Y, pouco comum na língua portuguesa, pela letra I. No verso Maribê Tumush, colocou em caixa alta apenas a letra B do termo Maribê. Incluiu ainda a letra I no termo plant e eliminou a letra C da palavra Vasque. As alterações que considero mais cruciais foram as substituições das palavras Damasque com SC por Damasque com 2 S's e Mushri com R no final por Mush, pois tais modificações desrespeitaram a ordem alfabética que estruturava a enciclopédia. Observe que, em função da troca do SC pelos 2 S's, o termo Damasce deveria vir após a palavra Damasco, localizada no verso seguinte. Tal observação também é válida para o termo Mush, que, devido à supressão da letra R, deveria aparecer antes da palavra Mush com E, presente no verso anterior. Bom, vamos recapitular quais foram então os procedimentos utilizados por Geraldo de Barros na construção desse poema. Em primeiro lugar, a apropriação de objeto prosaico do cotidiano. E, em segundo lugar, a realização de modificações que, apesar de pontuais, alteraram drasticamente o significado original dos termos apropriados. A estratégia do ready-made retificado é constituída exatamente por esses dois procedimentos. Conforme já mencionado, essa estratégia foi explorada por Duchamp em obras como Apollinaire Esmaltado, que aparece agora na tela. Esta obra de Duchamp estampou a capa da 4ª edição do Rextime, junto com a tradução do texto The Creative Act, de 1957, escrito também pelo próprio Duchamp. No artigo, eu discorro mais detalhadamente sobre a produção dessa peça, mas, em síntese, nela, Duchamp problematizou inúmeros cânones artísticos tradicionais, como a ideia do gênio artístico e a condição aurática da obra. Tal dimensão crítica em relação aos valores artísticos tradicionais também está presente no poema de Geraldo de Barros. De que maneira? Primeiramente, a Enciclopédia Britânica nada mais era do que um objeto produzido em série, em larga escala, facilmente encontrado na época em inúmeras residências. Ao decidir se apropriar desse objeto no lugar de compor um poema a partir do zero, Geraldo de Barros problematizou a ideia da obra enquanto manifestação da expressão singular de determinado sujeito criador. Em segundo lugar, no poema, a apropriação e a mera manipulação dos títulos de cada volume da enciclopédia representaram ações que, na prática, poderiam ter sido realizadas por qualquer pessoa, não somente pelo gênio artístico tradicional. Bom, dessa maneira, para concluir, em primeiro lugar, espero que os dados aqui apresentados permitam demonstrar claramente que A to Z deva ser considerado um ready-made retificado, um diálogo que Geraldo de Barros estabeleceu com as ideias desenvolvidas por Marcel Duchamp. Em segundo lugar, deixo o convite para vocês conferirem o artigo completo. Nele vocês poderão acompanhar com mais detalhes a minha análise. Por agora, eu gostaria de encerrar minha fala, de agradecer novamente por esta oportunidade de compartilhar tal pesquisa com vocês. Muito obrigada.